Alô? Boa noite. Boa noite para todos e para todas. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês na Campus Party, esse evento de tecnologia que é espetacular, possibilitando uma série de experiências para as pessoas que vão participar. Eu já estive em Campus Party anteriormente, físicas, né? O que é incrível ver aqueles equipamentos, o tamanho. Imagino agora, com potencial aí, tecnologia, a gente estabelecer essas conexões de inspiração através da parte virtual. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais sobre a experiência que eu tenho de empoderamento digital, de inclusão digital. Então, meu nome é Rodrigo Baggio, eu sou um empreendedor social. Olá, pessoal, boa noite. Voltando aqui, então, com a nossa apresentação sobre empoderamento digital. A gente fundou, há 26 anos atrás, a primeira ONG na área de inclusão digital, com a marca CDI, de Comitê para a Democratização da Informática, o Center for Digital Inclusion, e depois nós realizamos no Brasil para Recode, né? E quando você ensina uma pessoa a programar, essa pessoa começa a aprender a programar a própria vida, a reprogramar a escola, reprogramar a comunidade. Então, nós somos muito inspirados pelo poder de transformação que a tecnologia tem. E aí criamos uma metodologia super potente de empoderamento digital, em que nós ensinamos tecnologia, temos uma plataforma de ensino à distância com muita tecnologia, com inteligência artificial do bem, utilizando BI e várias coisas bastante interessantes para potencializar a experiência de empoderamento digital. Já formamos, nos últimos 26 anos, 1,8 milhão de pessoas em todos os estados brasileiros e em 9 países, nos nossos mais de 1.100 centros de empoderamento digital, que são parcerias que a Recode tem com organizações comunitárias, em periferia, em favela, com centros comunitários, né? Com escolas públicas ou bibliotecas públicas e comunitárias. Então, a partir dessa nossa plataforma de parceiros, e se vocês conhecem organizações comunitárias, ou escolas públicas, ou bibliotecas públicas que querem fazer parte, sendo de um projeto de empoderamento digital, sendo multiplicadores da nossa metodologia, pede para entrar em contato conosco, né? Nosso site é recode.org.br. E, além desses parceiros, a gente trabalha online, 100% online, com vários desafios super legais, mobilizando pessoas em campanhas, em tipo gincanas online, hackathons. E aí são 26 anos de trabalho com empoderamento digital, em que a gente viu aí assim, um processo de transformação muito grande no Brasil, desde quando a base da pirâmide se conectava à internet através das LAN houses, até hoje em dia, em que a base da pirâmide já acessa a internet a partir dos seus smartphones, né? E a gente tem, em muitos domicílios, 70% dos domicílios do Brasil, conexão à internet é a maior parte justamente via smartphone.
o que cria um grande problema hoje para a educação do Brasil, porque esse smartphone está na mão do pai ou da mãe e não no jovem, né? Então, um grande desafio aí no novo normal da sociedade que nós estamos vivendo, que acelerou em 7 anos a necessidade de inclusão digital. Mas deixa eu dar uns exemplos para vocês, quando a gente fala de empoderamento digital, do que se trata. Nós temos 3 pilares na metodologia Recode. O primeiro é tecnologia. E aí nós temos tecnologia desde básico, né? Editor de texto, planilha eletrônica, programa de apresentação, como prototipar um aplicativo para smartphone que vai impactar um problema da sua comunidade, da sua escola. E aí nós vamos fazer um Canvas, né, que é um plano de negócio social, né, e depois pitchings, né, que é apresentação, e a gente pode ir para ideatons ou hackathons, que são formas de acelerar essas ideias. Então é muito criativo, inovador. A gente tem cursos, né, por exemplo, um dos que eu mais gosto de tecnologia exponencial e empreendedorismo social, em que nós ensinamos para os nossos alunos a usar o básico de inteligência artificial, realidade virtual, realidade aumentada, internet das coisas, biotecnologia, as implicações éticas e de valores na aplicação dessas tecnologias exponenciais. E nesse curso também, os alunos têm que prototipar uma ideia para combater um problema local da sua comunidade ou escola, usando a combinação dessas tecnologias exponenciais. Depois a gente pode acelerar essas ideias também. Tem várias trilhas interessantes. Então, são mais de 50 cursos, né, que a gente tem, e com parceiros muito legais, como o Facebook, como a Microsoft, né, como várias empresas que apoiam o nosso trabalho. A partir, então, da implementação desse curso de tecnologia, nós temos... é importante dizer também, eu estou falando de tecnologias mais básicas até médias e avançadas, como o nosso curso, o Recode Pro, que é o nosso curso de formação de desenvolvedores full stack, back-end, front-end. 520 horas em que nós formamos a próxima geração de desenvolvedores júniores. Isso é super importante, porque a gente está vivendo um momento da história da humanidade que é o alvorecer da 4ª Revolução Industrial, em que vem trazendo um processo de transformação digital para as empresas, que vem usando mais inteligência artificial e gerando um processo de demissão. Ao mesmo tempo, abrindo novas posições para desenvolvedores, por exemplo, no mercado de trabalho. Tem uma estimativa hoje que a gente tem mais de 120 mil posições de desenvolvedores abertos no mercado nos próximos anos. Então, o Recode Pro, ele trabalha com a inspiração, né, da formação desses desenvolvedores que vão aprender a utilizar a tecnologia como uma ferramenta cidadã. Então, esses são alguns exemplos da parte de tecnologia. Quando nós falamos das competências socioemocionais, esse é o segundo pilar, para a gente, em todos os cursos, criatividade, resolução de problemas, trabalho em equipe, comunicação empática, são muito importantes da gente formar e avaliar. Então, esses soft skills, essas competências socioemocionais, fazem parte do nosso currículo. E o terceiro aspecto que torna a nossa metodologia única é a metodologia de 4 passos, em que a gente inspira as pessoas a serem empreendedoras ou empreendedores sociais de impacto, usando a tecnologia para transformar ou resolver um problema da sua própria comunidade. Como, por exemplo, os 4 passos. O primeiro passo é a leitura de mundo. Então, as pessoas vão aprender a conhecer mais a realidade da sua escola, da sua comunidade. O segundo passo é escolher o problema, o desafio, em que as pessoas vão se apaixonar. O terceiro passo é fazer um projeto usando a tecnologia que você está aprendendo para impactar o problema que você escolheu. E o quarto passo é ir para a ação, ativar a atitude empreendedora, em que você traz essa ideia, essa visão, esse protótipo, esse projeto para a ação, onde você vai despertar a sua atitude empreendedora. Então, deixa eu contar algumas histórias para vocês que nos inspiram. Então, primeiro, a história de um grande amigo chamado Wanderson, que foi nascido no Rio de Janeiro, foi nascido, na verdade, em Curitiba, no Paraná, e veio para o Rio de Janeiro com a mãe e com a família, e foi morar no Complexo do Alemão, um conjunto de 14 favelas do Rio de Janeiro. E aí ele começou a crescer nessa comunidade, né, entrou no tráfico, foi preso uma vez,
né, não delatou ninguém, saiu, subiu na hierarquia do tráfico, e aí virou uma espécie de diretor de operações do tráfico no Complexo do Alemão, tendo poder, aí, dinheiro, mulheres, e dentro desse processo ele foi preso. E nessa prisão ele conheceu uma escola da Recode. E nessa escola ele aprendeu a utilizar a tecnologia para conhecer mais da realidade que ele vivia, e isso despertou nele a consciência de que ele morava numa favela e ele poderia ser bem tratado lá, mas ele estava preso nessa própria comunidade. Então ele começou a fazer nossos programas de empoderamento digital e começou a ensinar outros jovens na própria penitenciária. E ele saiu, e por bom comportamento, né, ele saiu, negociou a saída dele, né, do tráfico, virou educador da Recode, atuando primeiro em 2 comunidades do Rio de Janeiro. Depois ele atuou em projetos em que ele teve oportunidade de impactar a vida diretamente de mais de 100 mil jovens em 20 estados brasileiros. Depois ele foi considerado pela Microsoft um exemplo de tech change maker, de agente de transformação da tecnologia. E ele foi assim, uma série de campanhas nas mídias sociais globais da Microsoft. E quando o Satya Nadella teve no Brasil, que é o CEO global da Microsoft, eles convidaram o Wanderson para compartilhar o palco com o Satya, que é um dos maiores CEOs de uma das maiores empresas do planeta, falando juntos para homens de negócios e mulheres de negócios em São Paulo sobre o poder de transformação da tecnologia. Todos nós ficamos muito inspirados, né, com a história de agentes de transformação. E a gente trabalha não só em comunidades, em favelas, mas nós já trabalhamos desde 2000 em aldeias indígenas, em áreas remotas da floresta amazônica. Conseguimos conectar mais de 30 aldeias à internet, capacitando o empoderamento digital. As comunidades indígenas preparadas para absorver a tecnologia, para fortalecer a sua cultura, a sua organização, processo de educação. E tanto com os guaranis, que eles começaram a usar as palavras, né, como computador, a angu, já, a mouse, ou ventan, começaram a adaptar palavras da tecnologia para o seu idioma. Há, por exemplo, os Axaninca, que vivem a 7 quilômetros da fronteira com o Peru, e nós, para chegar lá, organizamos expedições, né, levando antena de conexão à internet por satélite, levando placa de energia solar, notebooks, né, em Rio, Brasília, Rio Branco, Acre, Marechal Taumaturgo, né, que é um município que 90% do município é preservado, área de preservação ambiental, e depois 7 horas de canoa subindo o rio Amônia até chegar na aldeia a Piútia dos Axaninca. E aí, chegando lá, foi incrível todo esse processo, né, de impacto, de transformação. Mas logo depois, madeireiros traficantes peruanos começaram a invadir a aldeia dos índios para transportar drogas, madeira, e aí nesse processo ameaçavam índios, estupravam mulheres indígenas. E nesse contexto, os Axaninca resolveram declarar guerra contra os narcotraficantes peruanos. E numa reunião de conselho de guerra, eles estavam muito preocupados, porque os madeireiros traficantes tinham rifle, arma automática, e os índios zarabatana, arco e flecha, e um dos índios teve uma ideia brilhante, foi o pajé xamã, guerreiro, que pensou assim: nós temos uma arma muito mais poderosa, internet. E todos pensaram como utilizar a internet e resolveram criar um movimento, escrevendo um e-mail para o presidente do Brasil, falando: nós, Axaninca, somos brasileiros, mas somos indígenas, né, em um território onde nós não temos as Forças Armadas brasileiras, nós vamos para a guerra para proteger a soberania brasileira. E foi assim, absolutamente incrível essa campanha que mobilizou várias organizações. Esse e-mail chegou na presidência da República, que enviou para a FAB, para as Forças Aéreas Brasileiras, que mandaram helicópteros que sobrevoaram o território, e os índios ganharam a guerra. E ganharam a guerra porque utilizaram tecnologia, a internet, para negociar a paz. Então, esses são alguns dos exemplos que nos inspiram nessa nossa caminhada de usar a tecnologia como uma ferramenta de transformação.
E aí as coisas crescem, vamos implementando projetos fora do Brasil, criando projetos bastante interessantes, e até que a gente chega aí a um topo de crescimento, com 1.256 centros de empoderamento digital em 9 países, 1,8 milhão de pessoas, e começa o novo normal da sociedade, né, que nós estamos vivendo. Em que, como nós falamos anteriormente, a necessidade do uso da internet passa a estar assim, num outro estágio. E aí, globalmente, a gente vê essa grande necessidade do que se chama, assim, em inglês, de reskilling, upskilling, digital skills, que, na verdade, é a formação, qualificação técnica da força de trabalho. As pessoas precisam ser, hoje, empoderadas digitalmente para implementar, para trabalhar, para ter diferencial, né? Então, nesse contexto que a Recode se reinventou, que a Recode, a partir dessa reinvenção, passou a criar uma série de campanhas gamificadas. Deixa eu citar um exemplo aqui. A campanha desse ano do Recode Pro, que é esse nosso curso de formação de programador full stack, que dura 6 meses, 540 horas, né, que a gente teve na turma do ano passado, 92% dos jovens que se formaram conseguiram emprego, ganhando R$ 4.950 mais benefícios. Só o Banco Itaú recrutou 70. A gente tem várias empresas que recrutaram. A turma que se formou esse ano, a gente tem 52% que já conseguiram emprego, isso numa formatura 2 meses atrás. E todos os outros estão em processo de seleção. Então, se você conhece também empresas que estão recrutando desenvolvedores full stack, back-end, front-end, que são de baixa renda, que são 51% negros ou negras, que são 40% mulheres, e se for LGBTQ+, desempata. Isso significa que nós damos prioridade em processos de desempate para pessoas que sejam LGBTQ+, se você conhece empresas que recrutam, pede para entrar em contato conosco no nosso site da recode.org.br para conhecer mais esse programa em que nós temos. Mas aí o que nós fizemos depois de reinventar toda a metodologia e fazer o curso 100% online com um professor por turma, 2 assistentes, um assistente para cada 2 turmas, quer dizer, 100% online, mas de alta qualidade. A gente começou uma campanha esse ano, em parceria com a TV Globo, com influencers, com celebridades, e chegamos a 500 mil pessoas, inspirando essa próxima geração de desenvolvedores, as profissões de futuro. E aí 9 mil jovens em vulnerabilidade, de 18 a 39 anos, procuraram a Recode, se cadastraram no nosso site, começaram a fazer nossos cursos e receber certificações. E desses mais de 9 mil jovens, nós selecionamos 1.350 para participar de um hackathon durante 3 dias, 100% online, com o objetivo de montar 200 squads, times de jovens, de no mínimo 6 jovens, para usar a tecnologia para impactar um dos ODS, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável que a gente selecionou, nos temas de minoria. Então, tinha o grupo temático de população indígena, grupo temático de negros, de mulheres, né, de LGBTQ+, né, de deficientes físicos. Então, na verdade, foi muito interessante porque a gente fez todo um processo seletivo inspirando esses jovens com mais de 160 mentores, 74 jurados, a criarem, prototiparem ideias usando tecnologia para impactar um desses desafios. E foi incrível, depois de 3 dias, né, nós selecionamos 600 e vamos para entrevistas para selecionar 320. Então, para a gente, assim, é um exemplo, né? 320 que vão ser premiados com 6 meses de curso, 540 horas, e depois todo um processo de empregabilidade. E vai ter no ano que vem também. Então, se você não se inscreveu esse ano, você pode se inscrever no ano que vem. Eu vejo que a gente tem muito desafio hoje, né? Quando a gente pensa aqui no Brasil, a gente tem o Brasil no The Economist Intelligence, na unidade de inteligência do Economist. O
Brasil ocupa a posição número 48 entre os países mais incluídos digitalmente do mundo. 48. Caímos 11 posições em relação ao ano de 2020. Caímos 11 posições. Na América Latina, estamos atrás do Chile. Ainda assim, quando você fala em índice de alfabetização digital, no Brasil ainda são baixos, a gente está numa posição de número 69 entre pessoas que são alfabetizadas digitalmente, né? A forma que eles consideram Internet Readiness, alfabetizada digitalmente. Um quinto, segundo o IBGE, um quinto dos brasileiros entrou na pandemia sem acesso à internet. Gente, imagina como estão os professores de escola pública. Assim, a gente já está vivendo uma situação de apartheid digital, considerando o fato de que temos grandes desafios de conectividades em escolas públicas no Brasil, imagina em áreas rurais, né? E do próprio aluno, do próprio jovem. Então, é urgente que a gente precise criar coalizões, movimentos para levar internet e conectividade para escolas públicas em todo o Brasil. Isso é fundamental. Existem possibilidades e mecanismos, como, por exemplo, no Brasil, existe o FUST, o Fundo de Universalização das Telecomunicações. Vocês já ouviram falar? Mas todo mês você paga uma porcentagem pequena, mas você paga da sua conta de conectividade de telefone para o FUST, que é contingenciado para superávit primário. Mas existe toda uma proposta para modificação do FUST para inclusão digital. Então, a gente tem, assim, vários deputados e senadores que estão trabalhando para realmente utilizar recursos que existem anualmente, que poderiam ser utilizados ainda esse ano para uma conectividade massiva. Isso é fundamental também. Nós temos contato e acompanhando planos, né, de ensinar tecnologia para a classe trabalhadora, com metas grandes, né, que o governo federal tem, mas, na verdade, para criarmos um grande impacto no Brasil em escala, nós precisamos criar um plano nacional de empoderamento digital, um plano nacional de educação
E aí eu estava falando, eu estou aqui em área rural, por isso a conectividade também não está muito boa. Mas eu estava falando desse nosso programa especial de inspirar e formar times de jovens em escolas públicas com seus professores, criando curtas em realidade virtual 360 para que mostre algum impacto na sua realidade. E aí a gente organizou festivais em todo o Brasil, com finais, levando times de estudantes para Brasília, exibindo no Salão Nobre da Câmara Federal para deputados, senadores, levando inovação como inspiração para políticas públicas. E foi absolutamente incrível essa jornada. Nós somos convidados nos últimos 3 anos a ir para a Assembleia Geral da ONU em Nova York, para toda a área de mídia, mostrar esses filmes de realidade virtual 360 como exemplos de usar esse tipo de tecnologia e inovação para impacto. E eu vou contar para vocês uma história. No ano passado, um desses times, imagina 2 meninas e um rapaz de uma escola pública no interior do Maranhão. E com o seu professor, eles escolheram como desafio um assentamento oficial próximo a 14 quilômetros dessa cidade, mas que vivia isolado, de forma que as pessoas, quando ficavam doentes ou morriam, tinham que ser postas numa rede, né? E levando, 2 pessoas levando durante 14 quilômetros. Então, isso impactava saúde, economia, geração de renda de toda uma comunidade de pessoas. Impactados por essa realidade, essas 2 meninas e esse rapaz, mentorados pelo seu professor da escola pública, resolveram usar esse como um tema desse curta. E o processo deles filmando já despertou interesse, né? Por que essas pessoas estão indo para lá? Que coisas interessantes são essas? Quando eles fizeram curta, ganharam a final, né, na regional, e aí parlamentares do Maranhão viram, parece que um deles nunca tinha usado um óculos de realidade virtual, ficou muito impactado e levou essas 2 meninas, esse rapaz e esse professor de escola pública, para uma audiência com o governador do Maranhão, que encantado, e parece que as pessoas que estavam lá viram seus olhos lacrimejando quando ele tirou o equipamento de realidade virtual, provando o potencial dessa tecnologia de realidade virtual para criar empatia e engajamento. E ele não só prometeu pavimentar o caminho, essa trilha, conectando esse assentamento à cidade mais próxima. Mas ele realizou isso. E esses jovens têm foto de antes e depois. Agora, imagina que essa ação que 2 meninas e um rapaz de uma escola pública no interior do Maranhão fizeram transformou a vida de centenas de pessoas, incluindo essas pessoas em saúde, em geração de renda, em educação, em novas oportunidades. Então, esse, para a gente, também é um grande exemplo que mostra o poder da tecnologia para transformar vidas e desenvolver comunidades. Então, inovação também é muito importante dentro desse trabalho em que nós queremos divulgar. Existe a possibilidade de fazer perguntas aqui, respostas? Porque eu poderia abrir para algumas perguntas aqui. Então, aí vamos dar sequência aqui enquanto a gente verifica aqui as perguntas que as pessoas estão fazendo. Então, esse momento de transformação da Recode foi muito importante, e esse último ano fez com que a gente aprendesse muito. Então, nós continuamos na Recode, com o time que nós temos, buscando esse processo de adaptação e evolução. Então, a nossa área de tecnologia e inovação, a nossa área de comunidades e comunicação, a nossa área de operação, né, a área pedagógica da Recode continua pensando em como nós podemos gerar mais impacto. Aqui, olha só, tem uma pergunta aqui da Maria Luísa Macedo. Como é feita a captação de alunos? Maria Luísa, nós temos os nossos centros de empoderamento digital, que estão nessas favelas, comunidades, periferias, escolas públicas, e eles organizam todas as ações de mobilização e fila de espera dos nossos alunos para a formação. Mas também nós podemos formar diretamente online, através do nosso site,
o recode.org.br, recode.org.br. Você pode entrar, se inscrever e fazer um curso 100% online, diretamente do seu smartphone, do seu tablet, do seu laptop. Então, a gente adapta esse currículo e a metodologia para chegar no smartphone dos nossos usuários. Quem quiser pode fazer outra pergunta, tá? Então, é assim que a gente chega. Fazemos campanhas na televisão, nas mídias sociais, mobilizamos celebridades, influencers, mobilizando os nossos próprios alunos e pessoas das comunidades para serem nossos agentes de transformação. Então, essas são estratégias de captação dos alunos. Mas também, assim, o que a gente vem fazendo são investimentos constantes em ações de inovação e melhoria, como, por exemplo, a criação da nossa primeira inteligência artificial, que vai ser uma inteligência artificial agente de transformação, ajudando o aluno ou a aluna no seu processo, na sua trilha de aprendizagem. Ou o app Recode, que nós estamos para comunicando aqui duas inovações e lançamentos de primeira mão aqui na Campus Party. Um é a nossa inteligência artificial, Recode, e a outra é o app Recode, que vai ser lançado como uma estratégia de minimizar os problemas de quem tem internet intermitente, que não é contínua. O que é uma estratégia super importante para professores de escola pública, para jovens de baixa renda e alunos. Então, essas são algumas das inovações que nós e estamos realizando para nos tornarmos uma organização com cada vez mais impacto no mundo que nós estamos vivendo. Mais perguntas? Quem tem mais perguntas pode fazer agora, senão eu sigo conversando com vocês. Muito bem. Mais perguntas? Podemos agora. Então, aqui uma outra pergunta. No início você falou que os alunos fazem prototipagem de ideias. A pergunta da Lori Santos. Tem alguma ideia que você consegue lembrar que mais chamou a atenção? Tem. Eu lembro que a gente estava numa oficina com mulheres negras de comunidades, né, do Rio de Janeiro, ensinando esse curso de inteligência artificial, realidade aumentada, internet das coisas, biotecnologia, e como elas poderiam prototipar ações que impactassem a realidade. E esse time de meninas negras de comunidades criaram e prototiparam um conceito que eu achei muito interessante de um método de você avaliar hospitais da rede pública, informando, né, o médico que estava faltando, né, ou equipamentos, como uma forma dos usuários saberem de antemão e isso impactar e minimizar as filas. Né? Eu achei assim, uma ideia bastante interessante. Nós já tivemos em hackathons que a gente realizou uma ideia, né, na área de saúde para periferia e comunidade, que foi considerada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento uma das ideias de impacto para a base da pirâmide na América Latina. Então, a gente já teve assim, várias... Isso é incrível, de prototipagem, ideação, é muito imaginativo, né? E fazer isso recentemente, como a gente fez essa semana no Recode Pro, com 1.300 jovens, e pessoas durante 3 dias, 160 mentores, 74 jurados. Foi assim, absolutamente fascinante ver que 180 squads, ou grupos, ou times de jovens foram montados usando a tecnologia para impactar um dos problemas, né, em que a gente identificou. Então, acho que esse tipo de ação assim, é muito interessante porque inspira as pessoas, né, a criarem soluções, a serem agentes de transformação da sua própria realidade. Hoje, cada vez mais,
a gente percebe que qual é o tamanho do desafio planetário, né, da inclusão, do empoderamento digital. São 3,7 bilhões de pessoas que não têm acesso à internet. 3,7 bilhões de pessoas. No novo mundo normal de uma sociedade pandêmica, em que acesso à internet é fundamental para a inclusão e produtividade na própria sociedade. Então, a gente tem aí um desafio, que é desafio de acesso, né? Então, devices, né? Equipamentos de acesso, além do empoderamento digital, da inclusão e a formação em tecnologia dessas pessoas. Então, a gente vê aí um grande desafio que nós precisamos realmente mobilizar a sociedade para que a gente possa reverter. O outro desafio é um desafio que vem com a quarta revolução industrial. Então só lembrando, a gente está falando assim, a primeira revolução industrial a gente está falando na Inglaterra, em 1800, né, as fábricas, a indústria, né, depois a gente tem a revolução da energia, né, e a gente depois tem a terceira revolução, a energia que começou a criar uma disrupção no planeta, com a criação de motor de combustão, então carros, né, aviões, né, então que a humanidade foi para um outro patamar. E a terceira revolução mais recente, que muitas pessoas presenciaram, que é do computador e da internet, né? E agora as tecnologias exponenciais como a inteligência artificial. Então, quando a gente fala desse novo desafio, da humanização da quarta revolução industrial, a gente está falando de usar essas tecnologias com ética e com valores. E isso, gente, é fundamental, quando você pensa hoje como as redes sociais usam muitas vezes a inteligência artificial para vender produtos e para caçar cérebros e pessoas, né? E a questão da privacidade, da liberdade, né? É muito importante que a gente possa efetivamente refletir sobre esses usos da tecnologia. E aí, quando a gente pensa o nível de inovação, né? Quando a gente pensa assim, no nível de inovação que essas tecnologias vão chegar. Então, imagina quando nós tivermos... Opa, peraí, tem mais uma pergunta da Rosana Faria. Depois eu volto à minha linha de raciocínio. Que tipo de iniciativa seria necessária para promover essa inclusão? Mobilização de governo, empresas, sociedade civil, para um plano nacional de empoderamento digital em que a gente possa coordenar ações, que a gente possa liberar verbas de fundos como o FUST, o Fundo de Universalização das Telecomunicações, campanhas de doações de computadores, de conexão à internet nas escolas públicas, né? Isso é super, super importante. Mas então é isso, pessoal. Dando continuidade aí à linha de raciocínio, né, que eu estava anteriormente, a gente vai para um processo de evolução em que Harari, né, que escreveu Homo Sapiens, Homo Deus, né, ele vislumbra a evolução do próprio Homo Sapiens, né, no que ele chama, por exemplo, de Homo Deus, o que há algumas décadas, né, o movimento de transhumanismo vem falando cada vez mais, né, dos ciborgues, né, ou de você conectar, né, você ter devices, você ter chips com implantes, né, no seu corpo. E com a evolução da nanotecnologia foi criada uma disrupção nessa visão, na medida em que hoje você fala de nanobots, que são robôs minúsculos que podem curar, atacar, combater problemas, aspectos da saúde, né? Até, por exemplo, pesquisas altamente avançadas do Google Brain, em que visam tornar possível a conexão do neocórtex, que é a parte do nosso cérebro responsável por linguagem, por comunicação, né? O neocórtex é como se fosse um guardanapo aqui no nosso cérebro. Imagina você conectar o neocórtex com nanorobôs à internet, na nuvem.
que a gente está falando de possibilidades extremamente avançadas, de você usar o seu sistema nervoso como o equipamento, o headset de realidade virtual, conectando diretamente com o seu sistema nervoso. Então, eu acho que a gente está vivendo momentos disruptivos. E a questão da ética e de valores é fundamental. Então, a metodologia da Recode de formar agentes de transformação, formar tech change makers, é uma metodologia fundamental para a gente trazer ética e valores para a humanização da quarta revolução industrial. Então, a nossa mensagem aqui na Recode é uma mensagem, né, de fé, de esperança em processos de transformação, usando tecnologia. A gente tem uma série de exemplos, números, resultados, impacto. É uma mensagem de estimular a criação de políticas públicas de empoderamento digital massivas em todo o Brasil, de mobilização da sociedade civil organizada, né, das pessoas da Campus Party, de empresas, para gerarem ações que levem à conectividade de escolas, em que leve à minimização desse problema, que é 1/5 da população brasileira entrou na pandemia sem acesso à internet. Então, esse é o objetivo nosso da Recode aqui, é estar inspirando vocês a serem agentes de transformação da sua realidade. Por isso a gente fala assim, empoderamento digital, não é só inclusão digital, né? Com certeza o mercado irá, na próxima década, conectar o próximo bilhão de pessoas da internet. Mas o que nós precisamos fazer é conectar o próximo bilhão de pessoas que vão usar a tecnologia como uma ferramenta cidadã, como uma ferramenta de impacto, uma ferramenta de transformação da nossa sociedade. Nós da Recode, que estamos há 26 anos promovendo o empoderamento digital, acreditamos firmemente que, se nós usarmos a tecnologia como uma ferramenta cidadã, a gente pode não só transformar vidas e desenvolver comunidades, mas a gente pode transformar a nossa sociedade numa sociedade com mais equidade, mais liberdade e mais solidariedade. Essa é a nossa utopia. Muito obrigado a todos vocês, a todas, né, da Campus Party. Espero que vocês continuem participando desse mega evento de tecnologia, mas cada vez mais inspirados a usar essa tecnologia para a transformação do mundo, para a inclusão de pessoas, para a diversidade no mercado, para que a gente possa efetivamente fazer com que a tecnologia seja usada para a construção de um mundo melhor, de uma nova sociedade e de uma sociedade melhor. Muito obrigado a todos vocês. Tenham uma excelente noite. Vamos em frente, desfrutem aí o Campus Party. E quem quiser saber mais informações sobre a Recode, é só acessar o nosso site www.recode.org.br. recode.org.br. Muito obrigado.